Um morador de rua testemunhou uma idosa em dificuldade, lutando para carregar várias sacolas de compras. Mesmo enfrentando sua própria fome, ele generosamente ofereceu ajuda e a acompanhou até sua casa. No entanto, o que aconteceu no dia seguinte virou sua vida de cabeça para baixo. Quando a idosa percebeu algo incomum em sua bolsa, os seguranças do supermercado foram chamados e, de forma abrupta, arrastaram o pobre homem de volta à loja. O que ele revelou, entretanto, abalou a todos e os fez implorar por perdão. Enquanto nos Estados Unidos, o furacão Harvey desencadeou uma inundação catastrófica que devastou a cidade de Rockport, no Texas, a tragédia também atingiu em cheio a vida de Alfred Tyler, um simples carpinteiro, e inúmeras outras pessoas. Mais do que perder propriedades materiais, Alfred enfrentou uma perda insuperável naquela fatídica noite. Sua amada esposa, Sophia, a única família que ele já conheceu. Alfred lembra daquele dia, enquanto dirigia sua caminhonete em direção ao trabalho, sentindo um presságio de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele era apenas um operário da construção civil e seu chefe o convocou de última hora para reforçar as vigas de uma obra. À medida que as notícias alarmantes sobre o furacão se espalhavam. Ao chegar no local, ele se juntou à equipe, todos compartilhando um sentimento de descontentamento por perderem mais um fim de semana de folga, enquanto o empreiteiro-chefe descansava em casa. A tensão aumentava à medida que as notícias sobre o furacão se tornavam cada vez mais preocupantes. O céu escureceu precocemente, as nuvens negras tomaram conta do céu e os ventos se tornaram violentos. Com a preocupação crescendo, Alfred e seus colegas pediram ao chefe para serem liberados, afinal cada um deles tinha uma família para proteger. No entanto, o chefe recusou, alegando que a obra era valiosa demais para ser abandonada. Ignorando as ameaças de demissão, Alfred só conseguia pensar em sua esposa em casa, enfrentando a tempestade sozinha. Determinado, ele empurrou o segurança que bloqueava sua saída e acelerou sua caminhonete. Na estrada, uma estação de rádio transmitia alertas incessantes, pedindo que todos abandonassem suas casas e procurassem abrigo. Alfred acelerou até chegar ao seu bairro, sob uma nuvem negra assustadora. Quando ele finalmente alcançou sua rua, o pior pesadelo se tornou realidade. O furacão Harvey estava devastando tudo em seu caminho, incluindo a casa que Alfred havia construído com tanto amor e esforço. Ele saiu correndo da caminhonete, desesperado para salvar sua esposa, mas era tarde demais. Se não fosse pelos vizinhos que o arrastaram para longe, ele também teria sido engolido pelo furacão e morrido ao lado de Sophia. De maneira irônica, minutos após passar pela casa de Alfred, o furacão Harvey simplesmente se dissipou, deixando para trás uma cidade destruída e em desespero. A tragédia de Alfred é um lembrete comovente de como as forças da natureza podem virar nossas vidas de cabeça para baixo em questão de minutos, tirando o que temos de mais valioso. Nesse vídeo, não apenas compartilhamos essa história comovente, mas também exploramos a resiliência humana diante da adversidade e como a solidariedade pode surgir nos momentos mais sombrios. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas desta história incrível e inspiradora. O país ficou comovido com o triste enterro das vítimas, e uma onda de homenagens e doações de todos os cantos inundou as pessoas que perderam tudo, incluindo Alfred. No entanto, ele recusou qualquer ajuda ou consolo, pois sabia que nada poderia trazer de volta sua amada esposa e o bebê que ela carregava em seu ventre há apenas alguns meses. Num piscar de olhos, seus sonhos foram despedaçados pelo furacão, deixando-o à deriva em um abismo de dor e perda. A vida do carpinteiro nunca fora fácil. Ele nunca conseguiu ganhar o suficiente para criar uma poupança ou pagar um seguro para sua casa modesta. E para complicar ainda mais as coisas, seu patrão cumpriu a ameaça do segurança e cancelou seu contrato de trabalho, culpando-o pelo abandono dos reparos nas vigas que acabaram não resistindo à fúria do furacão,
resultando em enormes prejuízos. Embora Alfred soubesse que não tinha culpa no ocorrido e tinha direitos trabalhistas, ele estava além de qualquer consolo. O luto o consumiu por inteiro. Sem um lar para chamar de seu, ele se viu forçado a vagar pelas ruas da cidade, tornando-se um viúvo sem teto. À medida que os dias se arrastavam, a esperança desaparecia ainda mais. Alfred deixou de frequentar a igreja, sentindo que a fé o abandonara. Em momentos de desespero, ele chegou a discutir com Deus em voz alta, culpando-o pela miséria em que sua vida se transformara. 1 ano e 2 meses passaram como um borrão na vida de Alfred. Ao se deparar com seu reflexo em uma vidraça, ele percebeu o quanto havia mudado. Seu rosto estava marcado pelas agruras da rua e sua barba suja contava a história de sua derrocada. Ele se via agora como aqueles mendigos que costumava julgar, e isso o atingiu profundamente. Foi nesse momento de desespero e autodescoberta que uma reviravolta improvável surgiu. Em uma tarde escaldante, faminto e com sede, Alfred vasculhava as ruas em busca de algo para comer. Com suas últimas moedas, ele esperava comprar um pouco de pão para sua próxima refeição. O estacionamento de um supermercado que costumava frequentar estava repleto de carros, indicando que muitas pessoas faziam compras naquela hora. Ele se acomodou em seu lugar habitual, estendendo a mão na esperança de receber algumas moedas de bondosos transeuntes. No entanto, a maioria das pessoas simplesmente o ignorava como se ele fosse invisível. À beira do desânimo, quase cochilando, Alfred foi despertado por um som estranho. Algo estava sendo arrastado pelo chão a uma pequena distância. Ele se ergueu e avistou uma idosa saindo do supermercado com um carrinho de compras abarrotado de sacolas. A senhora lutava para retirar as sacolas pesadas do carrinho, e a tarefa parecia esmagadora para alguém de sua idade e fragilidade. O coração de Alfred se encheu de dúvidas, mas então um objeto de vidro caiu de uma das sacolas e se espatifou no chão. Ele não poderia simplesmente ficar ali, apenas observando. Com determinação levantou-se, ignorando o próprio odor, e se aproximou da senhora. Seu semblante gentil inspirou confiança. "Olá, a senhora precisa de ajuda?" perguntou com humildade. "Por favor, meu filho, eu aceito sua ajuda", respondeu a senhora. Alfred começou a transferir as pesadas sacolas para um carrinho vazio que a senhora tinha consigo. À medida que as sacolas eram empilhadas, ele percebeu o peso excessivo do carrinho e olhou novamente para a senhora. "Posso empurrar o carrinho para a senhora até sua casa, se não se importar comigo?", sugeriu timidamente. A idosa ficou completamente surpreendida com o gesto desinteressado do estranho, pois até aquele momento ninguém havia se oferecido para ajudá-la. Ela costumava fazer suas compras naquele supermercado e sempre as carregava para casa em seu carro. Entretanto, naquele dia, seu carro estava na oficina. Apesar de sua gentileza, ela se sentiu compelida a mencionar que não tinha dinheiro para pagar por sua ajuda. "Jovem, não posso lhe pagar. Gastei todo o dinheiro que tinha com essas compras", explicou ela, enquanto olhava para Alfred, aguardando uma possível reação de raiva ou indignação por desperdiçar seu tempo. No entanto, a resposta de Alfred a surpreendeu e a fez perceber que nem todas as pessoas em dificuldades estavam motivadas pelo dinheiro. "Você se parece com a minha mãe e eu não cobraria minha mãe por ajudá-la", declarou ele com simplicidade. "Por favor, deixe-me empurrar o carrinho para você." Determinado e sem esperar recompensa, Alfred empurrou o pesado carrinho por cerca de 25 minutos e várias quadras, incluindo subidas íngremes. Durante o percurso, ele não pôde deixar de pensar que aquela senhora havia subestimado a dificuldade de carregar aquelas sacolas sozinha. Enquanto a acompanhava até sua casa, ele observava suas ações meticulosas e a maneira como ela lidava com as compras. Ficou maravilhado ao ver que a casa da senhora era espaçosa e encantadora. Com gratidão no coração, a idosa ofereceu uma xícara de chá a Alfred como forma de agradecimento. No entanto, apesar de ansiar por aquele gesto de bondade, ele recusou, evitando criar a impressão de que sua ajuda era condicionada a uma recompensa. A gentileza
e a atitude desinteressada de Alfred tocaram profundamente o coração da senhora idosa. Enquanto ele partia, ela o observava com admiração, pensando na raridade daquele homem com um coração tão puro. Fechando a porta, ela voltou à rotina, organizando seus mantimentos e preparando o jantar. No entanto, algo em sua mente a incomodava, e ela não conseguia esquecer a expressão gentil e, ao mesmo tempo, triste do morador de rua. Ela sentia que deveria ter feito algo mais para ajudá-lo. Com determinação, ela vasculhou sua bolsa em busca de algo que não lembrava ter comprado. Para sua surpresa, encontrou algo intrigante. Decidida a agir, a idosa levantou-se na manhã seguinte, deixando de lado seu próprio café da manhã. Ela retornou ao supermercado, determinada a encontrar Alfred e retribuir sua gentileza. Nervosa e inquieta, ela procurou por ele em todos os lugares, no estacionamento e na marquise onde ele havia passado a noite, mas não o encontrou. Determinada a encontrá-lo, ela entrou na loja e pediu ao dono do supermercado que a ajudasse a localizar o morador de rua. "Você precisa encontrá-lo, por favor. Ele deve ter vindo aqui antes", implorou a idosa ao proprietário. Juntos, eles revisaram as imagens das câmeras de segurança da loja, recuando até o momento em que o supermercado abriu naquela manhã. Ao identificarem Alfred nas imagens do circuito interno de TV, a idosa ficou aliviada e insistiu para que o dono do supermercado o encontrasse. Ele instruiu um segurança a buscar o morador de rua com a ajuda do sistema de vigilância, em colaboração com a polícia local. Após horas de busca em praças, pontos de ônibus e estacionamentos, eles finalmente retornaram com Alfred, que inicialmente resistiu e se recusou a acompanhá-los. Ao ver como os seguranças seguravam Alfred, a idosa ficou furiosa. Ela não podia permitir que aquele homem bondoso fosse tratado com desrespeito. A cena estava tensa quando Alfred, o morador de rua, foi trazido à força por 2 homens. Seu rosto exibia uma expressão de confusão e medo. Ele implorava: "O que está acontecendo? Eu não fiz nada." As lágrimas começaram a encher seus olhos e a tensão no ar era palpável. Ele explicou que esses homens o encontraram no terminal de ônibus e o levaram à loja. "Eles me perguntaram se eu estava aqui ontem, e quando respondi que sim, eles me agarraram e me trouxeram até aqui. Eu não fiz nada de errado", continuou Alfred, desesperadamente pedindo para ser libertado. A situação ganhou um novo rumo quando a idosa se aproximou do morador de rua e o abraçou, ignorando completamente a reação dos outros presentes. "Mãe, o que você está fazendo?", questionou o filho, o proprietário da loja, claramente perplexo com a situação. A revelação de que o dono do supermercado era filho da senhora idosa surpreendeu Alfred. No entanto, a senhora explicou calmamente que estava ali para devolver uma corrente que havia caído acidentalmente em sua bolsa. A corrente tinha um medalhão com uma foto e a idosa quis saber se a foto representava a esposa de Alfred. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Alfred e ele confirmou que aquela corrente era a única lembrança que ele tinha de sua falecida esposa. Ele pensou que nunca mais a veria e que a tinha perdido para sempre. Profundamente emocionado, Alfred compartilhou sua história com todos ali presentes. Ele contou sobre o encontro com Sofia durante o trabalho como carpinteiro, sobre o presente de namoro que era aquela corrente e sobre os planos que tinham para construir uma família juntos. No entanto, o furacão devastador o separou e ele se viu obrigado a trabalhar, deixando sua esposa sozinha em casa naquela fatídica noite. O desabafo de Alfred fez todos ali compreenderem a dor que ele carregava. Depois de um respeitoso silêncio, a idosa segurou as mãos de Alfred e convidou-o a retornar ao supermercado de seu filho no dia seguinte. Ela queria fazer algo por ele. Naquela noite, mãe e filho discutiram a história do morador de rua e ficaram chocados ao ouvir o nome de Christian Blake mencionado por ele. Era uma coincidência assustadora, e o jovem decidiu consultar seu advogado para ver se poderiam fazer algo a respeito. No dia seguinte, a idosa e seu filho abordaram Alfred novamente,
apresentando seu advogado, Jacob Johnson, que revelou ser o advogado da família Blake. Eles tinham uma oferta para Alfred, mas antes disso, queriam entregar-lhe algo. Alfred relutou em aceitar qualquer dinheiro, argumentando que havia ajudado a idosa porque era o certo a fazer. No entanto, o advogado explicou que aquele dinheiro era seu por direito e que eles tinham uma proposta especial para ele. A situação de Alfred tornou-se ainda mais desconcertante quando o advogado revelou a conexão entre ele e a senhora idosa. Descobriu-se que Christian Blake, o empreiteiro para quem Alfred havia trabalhado, era, na verdade, sobrinho da senhora. Toda a família estava ciente da reputação negativa e das ações questionáveis de Christian Blake, que estava envolvido em escândalos de propina e enfrentava processos judiciais. Sua fuga tornou-o foragido e a justiça bloqueara seus bens para pagar indenizações a AOS funcionários prejudicados por sua gestão desonesta. O advogado revelou que o nome de Alfred Tyler estava na lista de beneficiários há muito tempo, mas ele nunca fora encontrado ou procurara seus direitos. Agora, de forma inesperada, o destino havia cruzado os caminhos de Alfred e da senhora, trazendo finalmente a justiça à tona. O juiz determinou que Alfred receberia uma indenização no valor de $78.000, o suficiente para permitir que ele recomeçasse sua vida e deixasse as ruas para trás, possibilitando-lhe alugar um apartamento ou adquirir um novo terreno. A única exigência era que ele providenciasse seus documentos e abrisse uma conta bancária. E o advogado da família Blake se ofereceu para ajudá-lo nesse processo. A surpresa não parou por aí. O jovem dono do supermercado ofereceu a Alfred um emprego como empreiteiro-chefe para reformar o mercado. Alfred ficou sem palavras, mal conseguindo conter as lágrimas de felicidade. Ele aceitou a proposta com entusiasmo, e o dono do supermercado entregou-lhe um uniforme, marcando o início de uma nova fase em sua vida. Ao se despedir, Alfred olhou para a senhora que mudara seu destino e expressou sua gratidão. "Muito obrigado. Você não é diferente da minha mãe", disse ele emocionado. A resposta de Maria Blake foi igualmente afetuosa. "E você não é diferente do meu filho", ela disse, dando um tapinha amigável no ombro de Alfred. Quando Alfred perguntou o nome dela, ela revelou ser Maria Blake, o que trouxe mais emoção aos olhos de Alfred, pois sua falecida mãe também tinha o mesmo nome. Ele interpretou isso como um sinal divino. A partir desse dia, Alfred, que antes era um sem-teto, começou a colher os frutos de sua compaixão. Ele tinha um lar, um emprego estável e passou a frequentar a igreja. Nunca mais se queixou da vida, nem culpou Deus por seus infortúnios. Embora não entendesse completamente o propósito de sua jornada, ele sentia que uma faísca de otimismo estava renascendo dentro dele. Se você se emocionou com esta história, não se esqueça de deixar um like e confira o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Continuaremos trazendo histórias inspiradoras para você. Tenha uma ótima sessão e até o próximo vídeo.